Meus muito caros monarquistas, meus muito caros brasileiros, hoje nós temos o dia da aclamação. Esse dia tem um duplo significado. O primeiro, como recordado aqui, com muita razão, é a aclamação do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, filho de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos Reis Magos. Foi lembrado muito bem que os Reis Magos levaram em nome de todos os povos do mundo, naquele tempo, as suas homenagens àquele que se sacrificou por nós na cruz. O ouro, lembrando que é rei da casa de Davi, descendente da casa de Davi, pela Nossa Senhora. São José também era descendente da casa de Davi, que é seu pai adotivo. E é o reconhecimento, exatamente, de que os reis têm um superior. E é o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É que é Deus nosso Senhor. E é um dos grandes problemas de hoje, porque a República tem a pretensão de banir do panorama nacional a Deus nosso Senhor. Eu costumo dizer, uma das grandes tragédias do Brasil hoje em dia é o laicismo, é o Estado laico, o Estado que não reconhece a Deus. A consequência qual é? Se não se aceita a Deus, o Estado fica Deus. E o Estado se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo e suas maiores barbaridades. O aborto, casamento homossexual, a ideologia de gênero e todas as monstruosidades que deformam completamente uma sociedade. Isso por quê? Porque não reconhece a Deus. Não reconhece ao Senhor dos Senhores. Há um aspecto histórico muito bonito, e é da Hungria. Poucos sabem disso. A primeira Constituição da história se aprende nas escolas que foi a Constituição João Sem Terra. Não foi. Foi do rei Santo Estevão da Hungria. Ele era bárbaro, converteu à religião católica, casado com uma muito boa rainha, pai de um outro santo, Santo Américo, e estabeleceu como Constituição da Hungria que os 10 mandamentos da lei de Deus. Santo Agostinho sugere o seguinte pensamento: imagina uma cidade, uma região, uma nação que se reconheça os 10 mandamentos. Que problemas haveriam? Nenhum. Haveriam criminosos, ladrões, falta de respeito à autoridade, aos pais? Não. Seria aquilo que nós rezamos todo dia no Pai Nosso: venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, reconhecendo os direitos de Deus, reconhecendo a realeza de Deus, Cristo é Rei, Cristo Rei, todos os problemas se resolveriam. E a grande solução para os problemas de hoje em dia é exatamente, eu costumo insistir muito, é a restauração da cristandade. É a restauração da sociedade verdadeiramente católica que reconheça os direitos de Deus. Hoje nós temos também o dia da aclamação. A aclamação, na realidade, foi no dia 12 de setembro. No dia 6 de janeiro de 1822, foi o dia do Fico, em que Dom Pedro, recebendo a correspondência de Portugal, que exigia a sua volta a Portugal, mas quem exigiram as cortes, que eram já com o espírito da Revolução Francesa, e que não queriam que o Brasil fosse uma nação independente e católica, exigiam a sua volta. E teve a sua célebre frase: se é para o bem geral da nação, felicidade, se é para o bem da nação e felicidade geral do povo, felicidade de todos, diga ao povo que fico. Ele ficou. E no dia 7 de setembro houve a independência. Dia 12 de setembro, aí sim, foi a aclamação dele como imperador do Brasil. E foi coroado no dia 1º de outubro, como imperador do Brasil. Qual era a preocupação dele e até de Dom João VI? Era que o Brasil não fosse contagiado pelas ideias igualitárias, anticatólicas da Revolução do Porto, que dominava Portugal. E ele, influenciado por 2 frades do convento de Santo Antônio, no Rio, Antônio Sampaio e Antônio de Arábica, eles eram seus confessores. Ele teve a preocupação de manter o Brasil como nação católica. Toda a primeira Constituição do Brasil reconhece os direitos
na Igreja Católica, reconhece a família, reconhece a propriedade, reconhece os valores básicos de uma civilização. Graças a isso, o Brasil pôde prosperar de uma forma extraordinária durante a monarquia. Nós tivemos, de 1822 a 89, 69 anos de unidade, de continuidade e de prosperidade. Isso graças à monarquia. E hoje, no meio desse caos em que o Brasil vive, o que está vindo à mente das pessoas? Será que é a solução da monarquia? Eu conto um pequeno fato. 2 amigos nossos vinham dos Estados Unidos, mas um era filipino, o outro era origem mexicana, e os 2 falavam castelhano. Chegaram, pegaram um táxi para vir ao hotel, começaram a conversar com o chofer de táxi. Não se conheciam. E isso, sabe, desde o mundo moderno, o caos que havia com todos os países, nos Estados Unidos, nas Filipinas, no México, aqui no Brasil, em toda parte, o certo momento o chofer de táxi disse: a única solução para o Brasil é a restauração da monarquia. Quer dizer, essa ideia está no fundo das cabeças. Dizia Rui Barbosa que no Brasil todo republicano é um monarquista que dorme. Porque, de fato, a ordem natural das coisas é monárquica. A primeira monarquia qual é? A família. O modelo de toda a sociedade é família. O modelo de uma nação é a família. E essa concepção familiar da monarquia tem como resultado qual? Exatamente o resultado que tem a presença do pai e da mãe junto aos filhos numa família. O que isso representa? A simples presença do pai ou da mãe tende a estimular suas qualidades, protege as crianças da sua debilidade e corrige afetuosamente os seus defeitos. Era assim exatamente que agia Dom Pedro II com a sua população. Ele estimulava, ele protegia e afetuosamente corrigia. Isso faz com que houve um período de paz extraordinário durante todo o segundo reinado. Foi de 1841, quando um menino, com menos de 15 anos, assumiu a chefia do Estado. E a partir disso, o Brasil unificou-se, o Brasil prosperou. O Brasil estava, em matéria econômica, ao par dos Estados Unidos. O Brasil tinha uma harmonia, tinha um prestígio internacional extraordinário, tanto que quando o Pedro II esteve nos Estados Unidos, na eleição seguinte, houve quem lançasse a Dom Pedro II como candidato a presidente da República dos Estados Unidos. Então, era o prestígio que o Brasil tinha. Isso é que os brasileiros estão perguntando: será que a solução não é essa? E é um crescente, já dizem, e nós temos obrigação de lutar para que o Brasil volte a ser aquilo que está nos planos de Deus, que é uma nação que reconheça a realeza de Deus, a realeza de Cristo, reconheça os direitos decorrentes que nos foram dados por Deus Nosso Senhor, que são os direitos fundamentais que todo homem tem, que é o direito à vida, o direito à família, o direito à educação dos filhos, o direito à propriedade, o direito, os vários direitos que o Estado não tem o direito de legislar sobre isso. Uma das coisas que eu digo com frequência, a pessoa fica chocada, no primeiro momento, mas todos acabam concordando. Um dos grandes erros do Brasil é o Ministério da Educação, criado por Getúlio Vargas, que era um ditador e um fascista, e que queria fazer a cabeça das crianças. Até 1930, nós tínhamos no Brasil o Ministério da Instrução, não da Educação. A educação aos pais. É um direito absolutamente inalienável. E o Ministério da Educação usurpa um dos mais direitos, sagrados direitos que as famílias têm, que é o direito à educação dos seus filhos. E assim por diante, era preciso que se restaure essa consciência, certos direitos decorrentes da boa possibilidade da educação, que não podem ser violados, devem ser respeitados. Respeitar esses direitos, todas as coisas se resolvem. Não respeitados esses direitos, nós temos o quê? O caos do mundo atual. O caos, infelizmente, há no Brasil um caos político, em que ninguém acredita mais em ninguém. O caos que há nos Estados Unidos é a mesma coisa, a nação dividida. O caos que há na Europa, guerras e todas as espécies de problemas. A única solução, qual é? É reconhecer os direitos de Cristo, Cristo Rei. Que Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora Aparecida, proteja o Brasil, para que o Brasil volte a ser
aquilo que está nos planos de Deus deve ser uma nação próspera, uma nação unida e uma nação que reconheça como ideal supremo a realização do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos a presença, muito obrigado, que Deus ajude e Deus abençoe. Amém.